Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Estamos aqui agora no YouTube, na nossa nova casa, nosso novo canto aqui. Eu decidi estrear esse formatinho meio de vlog para trazer um pouco mais sobre os bastidores das minhas preparações de RPG e das minhas histórias de RPG, ou quando eu quiser ter alguma coisa diferente para falar e tal. E eu não sei ainda como esse formato ele vai funcionar, é um formato novo para mim, então a gente vai ajustando conforme o tempo for passando e espero que vocês se divirtam. Mas pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou o Vini, eu faço lives de RPG já há uns 6 anos, mas sou mestre de RPG há 25 anos. Gosto muito de tudo que envolve RPG. Minha vida basicamente se dedica a contar histórias. Então acho que esse espaço vai ser bom pra gente trocar algumas ideias sobre a minha experiência e sobre coisas que eu gosto, que eu não gosto no mundo do RPG e tal. Inclusive a gente vai criar um setor de perguntas e respostas lá no Instagram também, para quem não me segue, então já me segue aqui no Instagram, já me segue aqui no YouTube, já deixa sininho marcado. Lives toda semana também aqui no canal. Então vai ter muita coisa boa vinda por aí, eu tô bem, tipo, contente com isso. Mas falando sobre a minha vida em si, eu descobri o RPG já faz, que nem eu disse, já faz 25 anos. Eu tava no ensino médio, tinha uns 15 anos na época. E um dia eu vi falar de RPG a primeira vez durante uma aula de filosofia, onde o professor pegou e contou as histórias sobre o nosso. Sobre o mundo que ele estava jogando, as coisas que ele contava e tal. E eu sempre fui uma criança muito criativa, eu gostava de imaginar mundos, eu contava história para mim mesmo. Na verdade, eu já era mestre de RPG, eu não sabia disso. Então, na verdade, eu só passei português por causa por causa das minhas histórias também. Mas eu sempre fui um contador de história do meu jeito, né? Eu brincava muito com bonecos, com Lego e tal. E quando o professor começou a descrever sobre o que era RPG na sala de aula, os meus olhos brilharam. Eu disse: como assim tem gente que joga um jogo sobre histórias que as outras pessoas contam? E eu comecei a imaginar aquilo, eu não entendia direito o que ele tinha me apresentado na época. Foi uma conversa rápida que a gente teve também durante a aula sobre isso. Mas daí eu comentei com um amigo meu na hora do intervalo, um amigo de outra sala, e esse amigo já tinha jogado RPG mas uma vez, mas não lembrava direito das regras. Ele lembrava que tinha uns dados e que tinha umas regras e tal, e eu instiguei ele a gente começar essa jornada junto de formar um grupo de RPG, mesmo sem saber de droga nenhuma. Naquela época também não fazia diferença. Acho que, acho que o RPG ele mora aí sobre essa coisa de a gente só sentir o momento, sabe? Porque naquela época também era diferente o acesso à informação. Hoje em dia, tipo, para vocês que estão começando agora na jornada, tem muita gente que tá começando agora, né? E que bom isso. A minha época era muito diferente. A gente era muito, tipo assim, os clássicos nerds excluídos da escola que ficavam num canto falando sobre coisas que ninguém mais entendia. O acesso era muito limitado, a gente dependia muito de informação de revista na época, né? A gente não tinha internet, acesso à internet. Muitas informações também eram boca a boca de coisas que alguém ouviu falar que era mais ou menos assim e tal. Então as nossas regras naquela época elas foram fundadas por achismo. A gente criou umas classes malucas que hoje em dia a gente entende que o que o professor jogava era D&D. Ele jogava D&D, na verdade. Mas na nossa ideia na época era alguma coisa medieval, então a gente criou umas classes muito loucas. A gente criou, tipo, o cavaleiro, o bárbaro, tinha a bruxa, tinha o louco, o feiticeiro, sabe? Mas era meio desconjuntado, a gente não entendia como fazer as regras. Então a gente criou umas regras próprias, rolava um dado lá e tá tudo certo. Então depois de ter jogado essa primeira vez RPG, eu fiquei tão fascinado que eu decidi, tipo, contar eu mesmo as histórias dali pra frente, né? Pedi licença pro meu amigo na época, ele se tornou jogador na minha mesa depois. Então eu decidi ser mestre acabei virando mestre daquele grupo lá. E a gente jogou muito tempo essas aventuras improvisadas e tal, até que a gente descobriu o 3DT, que foi o nosso primeiro sistema de regra oficial que eu encontrei numa banca de revista. Dali em diante a gente jogou muita coisa de anime, que era o hype da época também, tava começando ainda o movimento do anime no Brasil. Então as primeiras edições de mangá que a gente teve acesso era mais ou menos na mesma época também. Era tudo início, gente. Meu Deus, sou velho. E daí depois de 3DT a gente migrou pro anime RPG, né, no sistema Daimon.
E até a gente chegar propriamente em D&D, terceira edição, que foi onde a gente fincou basicamente a nossa estaca, que era o RPG que a gente mais gostou na época, né? Campanha de fantasia medieval, o fato de ser batalhas épicas e tal. Mas não foi o único RPG que eu joguei na minha vida. Mas D&D foi o principal, eu acho, assim, até então, né? Foi o que a gente jogou mais tempo. Mas joguei bastante Vampiro também. Sou apaixonado por todo Storyteller. Eu sou maluco por Storyteller. Eu gosto muito também de Savage Worlds hoje em dia, que é um sistema que vem no último ano pra mim. Já tô mestrando já quase um ano e pouco ele, 2 anos, já não sei mais. Mas é um sistema que eu gosto muito. Então tem muito RPG ainda que vocês vão ver aqui no canal. Vão ver eu falar de muito RPG diferente também. Eu tenho umas outras coisas que eu nem cheguei a terminar de ler, nem terminei a parte de escrever sobre esses RPGs e tal. E tem muita história, a gente passou por muito momento engraçado, tem muita piada que existe até hoje. Campanhas épicas que a gente jogou durante 2, 3 anos seguido, com grupo presencial e tal. E outras tantas que surgiram e terminaram, às vezes sem motivo algum, ou às vezes de problema de agenda. Então a gente tem muito assunto pra tratar daqui pra frente. E eu vou entrar num outro capítulo agora, que é um FAQ que eu tô chamando de CAM, que é a Central de Auxílio ao Mestre. Não sei se é bom, se não for bom, isso normalmente muda, mas é o CAM por enquanto. Então eu pedi ajuda, auxílio lá no Instagram sobre o que vocês gostariam de saber sobre RPG. Então vai ter um cortezinho aqui, um pequeno bloco, e daí a gente já começa com a central. A primeira pergunta que me mandaram é tipo assim: uma aventura inspirada em Querida Encolher as Crianças é possível? É possível. Cara, Querida Encolher as Crianças é muito bom, velho. Eu fico imaginando aquele jogo de PC de sobrevivência que as crianças são encolhidas e elas têm que sobreviver na grama do pátio de casa. Então tu consegue domesticar formigas e lutar contra aranhas e coisas assim do tipo. E eu acho que seria o tipo de aventura que eu faria. Talvez daria pra misturar um pouco de... Tem um sistema de RPG muito bom chamado Kids on Bikes, que mistura bastante essa essência dos anos 80 de crianças de bicicleta fazendo coisas por aí, com crianças como protagonista. Eu acho que as duas coisas casam muito, assim. Com uma parada meio bem de sobrevivência, assim, de descobrir um mundo micro. Vale a pena também fazer uma pesquisa sobre isso, sobre animais microscópicos e animais muito pequenos. Porque na verdade o mundo que a gente enxerga ele é só uma parte, né? Quando tu olha tipo o universo de dentro de uma poça d'água e o universo de um grão de areia, começar a olhar coisas dessa maneira, tipo a tua cabeça assim, pá. Bom, agora a outra pergunta foi do Pedro. Não sei se vale, mas qual foi o sistema que tu achou mais difícil de aprender e o que tu mais gostou? Mano, um sistema que eu tô, tipo, batendo um pouco de cabeça pra aprender a mecânica. Não é nem a mecânica do RPG em si. É entender a dimensão dele. Traveler RPG é um sistema muito legal de viagens espaciais. Olha só essa capa lindona. Ele é distribuído pela RPG Planet. É um calhamaço pra aprender muita coisa legal. Ele é um sistema antigo, né? Ele veio lá no lançamento da primeira versão do D&D. Não muito tempo depois lançou a primeira edição de Traveler. E ele passou por GURPS, passou por vários outros sistemas, né? Foi anexado a outros sistemas depois. Mas agora essa edição aqui, ela é a volta da edição original dele. A segunda edição, na verdade, da edição de Traveler, já repaginada e tal. Melhor criação de personagem impossível. Como ele é um RPG de espaço, ele se baseia bastante em ciência, né? Então tem algumas coisas, tipo, para fazer uma criação de uma nave, por exemplo, tem bastante cálculo, bastante coisa assim, e são cálculos fundamentados na ciência. Então essa parte de construção do mundo é o que me deixa mais perdido, porque é tudo muito grande. A gente não tá falando de construir uma taverna, tá ligado? Que é muito mais simples. Ah, a taverna é feita do quê? De madeira, de pedra e tal. Não, a gente tá falando tipo assim de um cargueiro interestelar que leva tanto de tonelada de carga, que gasta tanto de combustível, ele tem esses tipos de arma, sabe? O motor de salto dele funciona assim, ou assado e tal. Então esse RPG aqui, tipo, ele é bom, mas precisa te dedicar a entender ele. Então
eu tô consumindo ele aos poucos ainda. Então, não que seja ruim essa parte, ela pelo contrário é muito bom, o RPG é muito bom. Como eu digo, é uma das minhas paixões do ano passado. Mas eu tenho que estudar ele mais pra conseguir trazer alguma coisa consistente até mesmo aqui pra cá. Mas falando de RPG que eu mais gostei, a Melodia Perdida, isso aqui é tipo, é fofo, é pequeno, fácil de aprender. É um RPG brasileiro, escrito pelo Felipe da Silva. Eu comprei ele na Luz Editora, quando eu vi no que ele era inspirado, que era inspirado em Zelda e Dragon's Quest e tal. Cara, olha a ficha desse RPG. Isso aqui é fofo, é lindo pra caralho. Então, tipo, é um RPGzinho simples, né? De poucas regras, mas de uma capacidade de emoção muito bom. E principalmente pra quem tá querendo começar RPG, nunca joguei RPG, eu vou trazer inclusive um vídeo no futuro falando só sobre Melodia Perdida, porque é um sistema que eu quero me aprofundar bastante. Ainda quero produzir conteúdo pra ele ainda. Então, Felipe, se tu tá vendo esse vídeo, saiba que entrei em contato. É um sistema que eu quero muito destrinchar ele mais, ampliar ele, sabe? Porque ele é um RPG muito bom, a magia funciona através de música, né? Então todo mundo tem que se juntar pra poder criar e a união é o que torna as coisas mais poderosas e mais fortes. Eu acho isso muito poético, muito bonito. E se você tem filhos, se você é um papai mestre de RPG e não tá jogando RPG, velho, ele tem um capítulo aqui só pra missão pros pequenos. E são missões fofas, tipo assim, a bola falante do amiguinho tal caiu em um buraco. Cara, deixa as crianças jogar, deixa elas explorarem aquele buraco, aquela caverna, né? Deixa elas fazerem coisas simples, sabe? O RPG, ele pode ser tático, pode ser complicado, mas às vezes o simples faz o muito bem, assim, o muito bom. Eu acho que é isso. Então o Thiago tá perguntando aqui também como fazer pra. Fala sobre como você consegue cativar e prender seus players. Bom, isso é um processo difícil e eu acho que vai variar de mestre para mestre. Acho que o mais importante nesse momento é tu saber ouvir o jogo. O mestre, às vezes, ele tem essa ânsia de querer contar a história, de montar campanhas espetaculares, onde o personagem fala com reis, enfrenta dragões e coisas assim do tipo, e esquece que os players podem se conectar com o taverneiro da cidade, a moça que limpa os copos, entendeu? O mendigo que mora na rua. Então eu acho que o meu principal elemento que eu gosto muito de usar é trabalhar com as pequenas coisas do jogo. Então, além de descrever a taverna, né? Descreva os cheiros dela, o que isso causa nos personagens, sabe? A taverna ela tem cheiro de vômito, é toda suja, sabe? Bebida barata, pessoas que não tomam banhos e estão na estrada há muitos dias, ou ela tem cheiro de tempero, perfume, sabe? Acho que essas questões te apegar a outros sentimentos além do que se vê. O que tu escuta, sabe? Então, são pessoas rindo, gargalhando, são pessoas mal-humoradas, rabugentas. E estão rabugentas porque estão. Então, vive aquele momento, sabe? Tu não precisa correr com a sessão que, tipo, a taverna é um lugar pra passar ou o mercado é um lugar só pra te ir comprar o equipamento mágico. Dá o teu tempero ali, sabe? Nem todo lugar precisa ser épico demais. Ele pode ser simples mas tendo tipo os elementos certos, ele vai ser perfeito, sabe? Então a conexão também vem muito desse negócio de tipo, tu na ânsia de fazer algo épico, tu coloca um rei que chama o grupo pra aventura e tal, prometendo rios de dinheiro e tal. Mas sendo que se tu fizer os jogadores se conectarem com o cara que trabalhava como cocheiro da carroça que levou eles até o rei, e o cocheiro talvez esteja passando por um problema. Ou ele fala engraçado, as primeiras vezes que ele aparece ele fala engraçado, ou cheira estranho, sei lá. E os jogadores tiverem uma simpatia por ele, isso é muito mais fácil de tu conectar. E tu também misturar, fazer os personagens se sentirem dentro daquele mundo.
Eles são aventureiros sim, mas eles vivem aquilo, sabe? Então, em se importar realmente com o pequeno, o que vocês estão cozinhando hoje de noite, sabe? Qual é o gosto da ração de viagem? São detalhes simples, sabe? E isso, na cabeça deles, vai fazer eles pensarem mais sobre o mundo, mais sobre as coisas. Nem todo NPC também, nem todo vilão precisa ser extremamente ruim, ele pode ter uma história comovente. Eu gosto de prestar muita atenção, assim, sobre o que o grupo em si tá fazendo e tá planejando em si. Também os jogadores, tipo, eles dão muita dica pra ti sobre as coisas que eles querem ver no jeito que eles falam. Então, se tem um jogador que gosta de falar com todo o personagem, torna os personagens interessantes. Não precisa fazer uma coisa, tipo, ríspida ou súbita, né? Que nem o cara não tem nada pra te falar. Não, ele sempre tem, todo mundo tem. Então, acho que é uma questão de tu entender o jogo que tu tá jogando, criar essas pequenas coisas que vão fazer o grupo sentir ele e amar ele. Não adianta nada tu querer salvar uma cidade vazia, entendeu? As pessoas tu tem que te importar com a cidade. A cidade ela tem que ser importante para quem vai tá vivendo aquilo, né? Então, eu acho que é um ponto principal, assim. Então o Rei tá perguntando aqui dicas para quem está com dificuldade de imersão nas sessões e com seus próprios personagens. Então às vezes a gente tem aquela ânsia de querer criar um personagem muito memorável, né? E a gente pensa tipo na história dele, porque meu personagem fez isso e aquilo, e vê o tal desgraça na vida dele e tal, papai, e se perde na questão de como ele vê o mundo. Então isso é uma dica complementar àquela outra parte que eu tava falando agora há pouco. Pra mim funciona assim, a história do meu personagem é só a história dele. Tipo, ele passou por alguma desgraça? Tá, pode ser. Quais foram as cicatrizes que deixaram ele? Então, faz uma lista de coisas que ele sente, sabe? E, tipo assim, ele não... O teu personagem, por exemplo, ele pode não gostar de batata. Vamos supor. Vou chutar aqui. Teu personagem não gosta de batata. Quando tu estiver falando sobre comida, tu vai dizer, eu não gosto de batata. E por mais besta que isso possa parecer, pode criar alguma situação em jogo que tu vai te sentir representado com aquilo, entendeu? Porque talvez o taverneiro tava justamente servindo carne assada com batatas. E como será essa interação com ele pelo fato de não gostar de batatas? Essa é uma das linhas, assim. Então eu boto pequenas desvantagens no personagem, vamos chamar assim. E pequenas virtudes também. Se o cara ele é completamente heróico, ele vai ser bucha de canhão, ele vai se atirar na frente dos inimigos e tal. É o meu tipo de personagem, por exemplo, quando eu jogo, eu sou um cara que eu sou suicida, eu não tenho medo de morrer porque meus personagens eles são feitos pra serem épicos, entendeu? Se eu for morrer vai ser de uma forma muito épica, enfrentando um inimigo muito poderoso ou me rasgando pelo grupo. Eu acho que é um tipo de coisa que eu gosto de fazer, sabe? Outra coisa que também ajuda bastante é criar uma playlist de música. Tipo assim, o que o teu personagem ele escuta. Vou jogar RPG naquele dia, eu passo o dia inteiro ouvindo a playlist do cara. Se ele é mais introspectivo, ele gosta de ouvir coisas mais densas, mais pesadas, e eu vou entrando nessa vibe, tá ligado? Talvez a música funcione demais comigo, mas é uma coisa que eu faço, assim. Então, tu tem que encontrar algum tipo de gancho dentro do teu escopo. Não pode basear o teu personagem na história dele. Pensa em ti, por exemplo, assim, eu sou o Vini e a minha história dos 40 anos que eu vivo é isso. Mas eu me apresento de tal maneira. Eu sou assim. Sou uma pessoa que eu sou comunicativo ao natural, gosto de fazer amigo, gosto de conversar sobre tudo e tal. Eu tenho uma afinidade com pessoas velhas, eu gosto de pessoas velhas. Esse tipo de aspecto é o que leva a criar um personagem mais interessante. Lista. Quem são os amigos do teu personagem? Quais foram os lugares que ele já visitou? Ele gosta de dia chuvoso? Gosta de dia de sol? Ele gosta de cheiro de poeira? Tá ligado? Acho que deu pra entender, né? Cria ele. Não conta uma história sobre ele. Cria ele, seja ele. Isso vai te colocar, tipo, dentro do escopo do teu personagem e vai dar certo. O Jared tá me perguntando sobre adaptar universos de jogos eletrônicos para RPG de mesa, tipo o cenário de Sea of Thieves. Cara, dá muito pra fazer, mas tu tem que ter uma ideia de que aquele mundo que
criou no jogo, ele é só uma base. Isso vai pra qualquer tipo de adaptação, tá? Sobre questão de livros também. Às vezes tu vai querer adaptar uma história muito foda, tipo, vamos pegar o exemplo do Sea of Thieves. O Sea of Thieves, ele vai lá, ele vai ter em torno de 50 ilhas, e essas ilhas vai ter, sei lá, 5 NPC em cada, e vai ter algumas pequenas coisas assim. Quando tu pegar um cenário desse pra adaptar, tu tem que entender o sentido dele. O mundo de Sea of Thieves é um mar de piratas. Tá, ok. Como viviam piratas? Faz uma pesquisa histórica sobre isso, né? E adequa aquilo ao sistema. Os barcos, eles vão ser muito maiores. Tu não vai jogar tipo com 4 players num barco, né? Tu vai jogar com uma tripulação muito maior. Então, um bergantim tem em torno de 3 pessoas no jogo. Tu tem que fazer um aumento de uma tripulação de 15, sabe? E isso vai acontecer a mesma coisa com os locais. Tu vai ter que expandir eles. Então, tu vai pegar lá o Galleon's Grave, por exemplo, e tu vai ter que transformar aquilo numa puta de uma cidade, numa ilha, sabe? Tipo, com mais lojas, com mais locais de interesse, pontos de troca e tal. E ao mesmo tempo tu vai ter que criar, basicamente, tipo, tu vai ter que zerar o sistema pra poder começar ele de novo nessa ideia, sabe? Pelo menos ao meu ver. Talvez não precise tanta coisa, mas é o que eu faria. Entender o sistema no micro do jogo em si, entender a intenção dele e transportar ele para uma coisa muito mais palpável. Acho que não temos mais perguntas e eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Então, se vocês gostaram ou não, deixa seu comentário aqui embaixo. O próximo vai ser semana que vem já, pretendo lançar, onde eu vou começar a destrinchar um pouquinho mais sobre a minha criação de RPG. Vai ter um novo FAQ, então continue me mandando perguntas. E era isso. Um beijo para quem ficou até aqui. Não esqueçam de marcar o sininho aqui para os próximos vídeos. Vai ter vídeo essa semana das próximas lives. E era isso.